Bom, então para a gente começar no horário, pontualmente respeitando todo mundo, né? A gente sabe que por mais que a gente está tendo um problema de pandemia, algumas pessoas trabalhando de casa, mas todo mundo está ativo aí para a gente cumprir com o nosso horário e respeitar quem já está aí com a gente também, porque depois do dia cansativo a gente iniciar um bate-papo interessante. Quero dar as boas-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Saul Hatem, eu sou diretor de comunicação na Integral Comunicação. Temos a revista Leite Integral, Beba Mais Leite, a Integral Conteúdo, que é uma agência de comunicação, e temos o prazer também de moderar e trabalhar junto desses três grandes nomes aí que tanto fazem pela pecuária de leite, não só no Rio Grande do Sul, Paraná, como nos outros estados também, né? Algumas informações iniciais, então, para a gente começar. Iniciamos às 7 pontualmente, vamos até às 20 horas, tá? As perguntas devem ser feitas no espaço do QIA, que tem aí embaixo, tá? O bate-papo ele não está ativo para circular entre todos, a gente para concentrar as perguntas realmente no QIA para ficar mais fácil, né? Já tem muitas perguntas aparecendo, então para concentrar as perguntas eu peço que vocês dirijam para esse espaço do QIA, tá? E nós vamos responder ao final. Esse webinar está sendo salvo, depois a gente vai ver a disponibilização aos participantes, tá? A definição aí do pessoal da Systemilk junto da AJ Agro, de como a gente divulgar, mas está sendo gravado sim. E para iniciar, então, eu tenho o prazer de apresentar para vocês, já muitas pessoas já conhecem, mas para cumprir aqui o cronograma, primeiro o Jonathan Vogel Neves, que é graduado em Gestão Comercial e Marketing, ele é diretor comercial da Systemilk. O Giovanni Cipriano, que é técnico em agropecuária, com 9 anos atuando em propriedade de leite e 5 anos atuando como supervisor comercial da Systemilk no estado do Paraná. E por último, não menos importante, meu amigo Andrew Jones, já trabalhamos juntos no passado em alguns projetos, que é engenheiro agrícola, especialista em pecuária de leite e diretor da AJ Agro, uma empresa de consultoria em pecuária de leite com mais de 30 anos de experiência. E hoje a gente vai ter um debate aqui nos próximos 50 minutos, 45 minutos, depois abrir para perguntas. Webinar Freestall versus Compost Barn, comparando sistemas de confinamento. A ideia aqui, a gente estava conversando no início, não é falar benefícios ou prejuízos, ou vantagens e desvantagens, mas muito mais falar onde que esses sistemas se encaixam, né? Muito mais da necessidade do produtor, do objetivo, mas com foco sempre em bem-estar animal e produtividade. Então, eu tenho o prazer de passar a palavra para a gente começar. Ao final, eu retorno para moderar e a gente fazer a parte das perguntas e respostas. Quero convidar o Jonathan, então, para iniciar a apresentação. Jonathan, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Saul. É um prazer enorme estar aí fazendo esse webinar com vocês aí e falar um pouquinho de freestyle e compost bar. Nós da Systemilk que atuamos nesse ramo já faz 5 anos e temos como meta sempre o conforto animal e trocar experiências, ajudar o produtor em algumas decisões, análise para optar em fazer uma obra como freestyle ou um compost bar, né? Então, junto aí com a nossa equipe da Systemilk, projetos, equipe de comercial, vendas, marketing, a gente tenta unir todo esse time aí para a gente chegar num bem comum aí que é a produtividade, lucratividade das fazendas e das propriedades rurais aí espalhadas no Brasilzão inteiro aí. O Andrew Jones aí, eu vou passar a palavra para ele para falar um pouquinho, depois automaticamente o Giovanni fala uma apresentação e a gente vai seguindo os slides. Obrigado, Jonathan. Boa noite aí, pessoal, está assistindo a gente nesse webinar. Parabéns aí à Leite Integral e obrigado pelo convite de trazer a gente para poder conversar um pouco, bater um papo, tentar esclarecer, dirimir algumas dúvidas, né, no tocante a sistemas de confinamento total de animais, tá? E eu acho que contextualizando muito bem, o Jonathan comentou que aqui não nos cabe falar que um sistema, ou freestall ou compost barn, seria o melhor. Nos vale comentar, sim, as características de cada um, as regiões em que se implantaria, os desafios que se encontra nessas implantações,
e aí tentar ajudar então o produtor na tomada de decisão, que eu acho que o principal start de um projeto, seja ele de confinamento em compost barn ou freestall, seria ele decidir a decisão final dele, né? E não somente contemplar as opiniões dos demais, sejamos consultores, mas também saibamos ouvir a palavra do produtor. Basicamente, só para iniciar uma dica, né? Com certeza, André. Giovanni, o Giovanni é representante comercial, então, da Systemil, que em todo o estado do Paraná, né? Atua em todo o estado e está sempre aí à disposição de atendimento ao cliente quando solicitado. Né? Passar um pouco a palavra para o Giovanni, ele faz uma apresentação breve aí para a gente tocar adiante. Legal. Obrigado, John. Boa noite, amigos, clientes e futuros clientes. E o mais importante é aqueles que querem trocar as informações, né? Escutar um pouquinho e nós podemos compartilhar isso com vocês. Nós estamos acostumados com esse sistema, né? Estamos acostumados mais com tete a tete com o produtor rural lá no campo, né? Então, isso é novidade para nós. Estamos aí com a Systemil, que também sou produtor rural, né? Também trabalho com o leite. Então, sei dos desafios aí que cada produtor tem no seu campo, no seu dia a dia. E vamos aprender aí um pouquinho com o Andrew aí nesses 50 minutos. Valeu? Show de bola, Giovanni. Então, vamos lá falar um pouquinho aqui, Andrew. Freestyle e compost, né? Então, a gente colocou uma frase muito importante para nós aí. Ambos os sistemas têm o mesmo objetivo, então, de fornecer ao animal o máximo de conforto para que eles tenham uma condição, então, de expressar o seu potencial genético através da produtividade, né? No primeiro slide, eu não comentei, mas a gente vê duas fotos, né? Uma à esquerda do vídeo, que é freestyle, e à direita um compost bar, né? Andrew, quer dar sequência, alguma coisa? Quer comentar das duas fotos? Ok, eu acho que volta o slide, Jonathan, por favor, do que está o contexto ali. Isto é. Eu acho que assim muito importante isso que tu colocou no slide sobre o conforto animal, né? Eu vou falar bastante sobre isso, custo de produção, gestão e foco no lucro, tá? Este é sempre o meu trabalho, sempre foi na minha vida, tá? Quem me conheceu e me conhece sabe que eu dei gestão por 30 anos em fazendas onde eu não era o dono, eu era o empregado, o gestor da fazenda. E como isso eu tinha que gerar lucratividade para um investidor. Então hoje assim, não interessa se é um familiar o dono, se é uma empresa, um CNPJ, um investidor externo. Isso não vem ao caso, todos eles querem remunerar o seu investimento. Então, eu acho que quando a gente fala em conforto animal, animais bem alojados, nós estamos falando em buscar a máxima produtividade, o máximo potencial produtivo possível para esse animal. Então, nós estamos falando num pacote de genética, nutrição, manejo, enfim, um pacote completo que, se bem alocado dentro de um projeto muito bem projetado, muito dinâmico, muito inteligente, ele vai ter essa condição, né, Jonathan, de expressar todo o seu potencial. Toda vez que nós fizermos alguma instalação, algum projeto, seja de compost ou freestall, que haja alguma deficiência no conforto desses animais, naturalmente nós não vamos conseguir atingir aquele objetivo final, que é a máxima produtividade com o máximo lucro. Tá? Com certeza, bem colocado aí esses argumentos. Vou passar mais um slide aí, que a gente agora vai começar a trocar umas ideias, debatendo. A gente juntou algumas informações, depois, claro, tem perguntas que o Saul vai passar para a gente, responder dentro do possível. Mas por que houve um crescimento no Brasil no confinamento total, seja composto, freestyle, né? Houve de anos para cá um grande crescimento nesse número, né? Então, claro, aumento de eficiência produtiva, como o André comentou agora há pouco, né?
praticidade no manejo, alimentação em relação às pastagens, né? Estabilidade na dieta ofertada, conforto animal, que é animal limpo, exposição a temperaturas extremas, né? Que a gente sabe que no Brasil a gente tem algumas regiões e tanto o sul do país, centro, as temperaturas oscilam bastante, como o Saul comentou agora há pouco no começo, né? Então, é grande isso aí, essa diferença e esse crescimento que ocorreu no Brasil, né, André? Eu acho que o Giovanni podia nos colocar, Giovanni, um pouco dessa tua experiência aqui na tua região, no Paraná. O que tu acha que leva os produtores a confinar os animais? Que nem está dito aí, né, pelo Jonathan, mas coloca assim para nós. Sim, legal. Paraná é grande também, né? Nós temos as regiões aí de Castro, União da Vitória, que são umas regionais uma temperatura mais amena, né, durante o ano. Então, nós temos picos de calor, mas a temperatura é um pouco mais amena, né? E as regiões aí de Cascavel, Francisco Beltrão já tem uma temperatura um pouco maior, e o norte do Paraná, né? Paranavaí, Maringá. Então também temos essa grande diferença, né? E cada região ele investe num confinamento parecidamente pelas mesmas questões, né? No meu ver, a primeira questão é número de animais, né? A propriedade se expande, cresce, ela chega no momento que a quantidade de animais que ela tem, ela não consegue suportar no sistema a pasto, né? A segunda questão é a dificuldade que temos de gado a pasto o ano inteiro. Pegar 2019 e 20, né? Nós tivemos uma seca e isso dificulta para o produtor rural manter uma qualidade de pasto, né? Sem uma suplementação aí de coxo. Então, o produtor vai analisando essa questão, né? E tempos de barro, manejo, mastite e tal. Então, são uma série de coisas que o produtor acaba pensando, alinhando, né? E outro ponto importante, eu acredito que é o bem-estar da família, né? Ainda temos uma grande parte que é familiar, que é produtor rural, que realmente trabalha ali diretamente no leite, né? Então, ele opta por também melhorar essa questão de bem-estar da família, né? Então, são uma série de questões aí que leva o produtor a aderir a um sistema de confinamento, ou freestall, né, ou compost bar. Perfeita colocação, Giovanni. Nós temos um próximo slide aí que a gente colocou, que a gente vai começar a falar sobre o freestyle. O freestyle a gente colocou alguns tópicos e, claro, a gente vai contar muito com os entretópicos que a gente vai conversar, tanto o Giovanni e o Ano, mas ali é melhor controle das camas e melhor controle da umidade, né, dentro do freestyle. As vacas ficam soltas dentro de uma área cercada, né, sendo partes divididas em baias individuais, onde os animais permanecem lado a lado e são forradas por camas de areia, maravalha, colchões, enfim. E o freestyle também te dá uma fácil mecanização com custo operacional econômico melhor, né? Então, a gente abre aí, por exemplo, conversando sobre o freestyle, sobre esses 3 tópicos, e eu acredito que tem muito mais tópicos para a gente inserir aí, para a gente depois, de repente, pular para o compost e conversar um pouco sobre eles. Andrew, tem alguma colocação para nós em relação a esses 3 tópicos ou mais? Sim, eu acho que eu falaria também ainda sobre a questão da tendência de confinar animais, 2 coisas. Eu vejo assim, já há muitos anos, a escola brasileira foi baseada na escola americana de confinamento, tá? Nós não tivemos uma base forte na escola, por exemplo, neozelandesa. Com o passar do tempo, também, nós podemos observar que todos os nutricionistas, ou a maioria, a grande parte dos zootecnistas formados, eles têm uma tendência a ser muito bons nutricionistas de animais confinados, tá? Então, isso só para contextualizar um pouco sobre a questão anterior.
Aqui sobre os slides do freestyle, né, a gente então está vendo aqui animais da raça Jersey holandesa muito bem alojados, né, num lugar limpo, enfim, elas estão mostrando aqui o conforto em que elas se encontram, né. Então, um sistema que, vamos falar a verdade, já é o mais conhecido no mundo inteiro, iniciando pelo freestyle, né, que seria um sistema mais comum a ser utilizado, né. O que acontece nesses últimos anos, começamos a fazer o conhecimento das técnicas de uma cama de compostagem, digamos assim, alojar animais em cima de matéria orgânica, né, como está a foto aí. E aí isso realmente foi exponencial o crescimento, né? E até é bom salientar que a Embrapa, né, gado de leite lá em Coronel Pacheco, Juiz de Fora, né, criou agora um compost climatizado, né, mas é importante que já temos uma cama lá, porque necessitamos ainda, eu sou da opinião que necessitamos ainda de muitos estudos e orientações sobre o manejo correto da cama, que queira ou não, é um ser vivo, né? Sim, sim, a gente vê que a questão que tu falou de climatização, né, é uma tendência muito grande hoje, né? Seja em freestyle ou compost, de tu partir para uma climatização, de fechar os animais e manter a temperatura sempre estável dentro desses galpões, né? Então, claro, que nem tu falou que o compost hoje, freestyle, a gente conhece há muito mais tempo, né, no Brasil e no mundo do que o compost, mas é uma tendência muito grande, está vindo com força, né? Então, ali no slide de compost, por exemplo, a gente colocou também 3 tópicozinhos, que claro, que abrange muito mais, né? Mas tem a necessidade de mexer a cama, né, 2 vezes por dia para manter a aeração aeróbica da compostagem, permite aos animais uma liberdade maior de locomoção dentro dele, né? Escolhe onde deitar, então, enfim, necessário maior número de equipamentos de ventilação num compost para um freestyle, né, para fazer o arejamento da cama, secagem da cama, né? Giovanni, tem alguma coisa para agregar também nesses 2 itens que nós estamos? Só voltando ao item do freestyle, né? 2 comentários naqueles slides. O freestyle, esse primeiro ali, ele era numa cama de compost, né? O produtor ele tinha um compost nesse lugar e optou em fechar os animais. Por 2 situações, de repente, uma é bem óbvio que a quantidade de animais que se cabe no mesmo pavilhão é maior, né? Então a propriedade ela cresce e acaba precisando de mais lugares. E uma forma de você otimizar, né, é você transformando um compost no freestyle, tá? E a segunda questão é um pouco a dificuldade de maravilha, né? Existem regiões aí que os preços estão um pouco mais altos, material de boa qualidade não tem tanta oferta, né? E isso também é um fator que o produtor leva em consideração quando faz um sistema de freestyle ou de compost bar, né? E um segundo comentário seria na foto de baixo, né? Essa foto foi tirada com 37, 38 dias de alojado os animais, né? Então, mostra como os animais eles se adaptam rapidamente no sistema de freestyle, né? Então, isso é importante também para o cliente ou para o pecuarista, o produtor de leite, ficar tranquilo em relação a ser feito um freestyle, né? Então, os animais têm uma adaptação muito rápida nesse sistema também, né? Ok? Beleza. Comentário, falar alguma coisa sobre o compost, Giovanni? Eu acredito também, puxando um pouco para a nossa área aí, né, de projetos, claro, né? Então, assim, quando a gente leva o cliente para visitar os 2 sistemas, a gente percebe também que já há uma decisão prévia dele. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de animais alojados muito próximos uns dos outros, muito apertados, em ambientes muito fechados. Então, eles viram no compost um certo conforto, né? Um certo ambiente, vamos falar assim. Conforto tem em ambos, mas um certo ambiente que eles veem que o animal pode expressar um pouco mais de liberdade, pelo menos no caminhar, se deslocar, né? Enfim. Isso é um ponto, como eu digo sempre,
voltando a respeitar o cliente, né, que é a decisão final. Outra coisa, só para criar um paralelo, assim, que eu acho interessante, eu lembrei agora, tive a oportunidade, eu trabalhei 6 anos na BRF, né, na área de lácteos, mas lá, sadia e perdigão, suínos e aves, né, e eu morei 1 ano em Curitiba, do lado da mesa dos técnicos de suínos e aves, né. Então, é interessante quando eles falavam, né, como que iria caminhar, eles enxergavam a bovinocultura caminhando para um sistema como eles antigamente caminharam há muitos anos, quando se tinha o porco de granja, a galinha solta, e isso tudo foi para pequenos galpões, confinamento total, e onde o Brasil se tornou um grande exportador, né, de proteína animal, o maior do mundo, né, em termos de aves, suínos, nós somos com marcas fortes e tudo. Então, eu tenho visto, né, essa tendência, e isso eu creio que realmente tem mostrado o negócio crescente, exponencialmente crescente, como tu falou, Jonathan, e necessitando estudos por parte da Embrapa, porque é um caminho um pouco sem volta. Então, nós técnicos vamos sempre estar preparados, nos preparando, melhorando, aprendendo a mexer com animais em confinamento. Eu acho que esse paralelo eu gostaria de citar. É isso. Não, perfeito, André, a colocação. E eu acho que volta desde o que a gente estava falando no começo, né? Muitas vezes tu chega numa propriedade de leite e que surge essa pergunta para a gente, né? Mas o que é melhor? O compost ou o freestyle, né? O que vocês indicam? Na verdade, a gente não chega a dizer para tu tem que ir por um caminho, tu tem que ir por esse. Eu acho que cabe o produtor a coletar orçamentos, coletar custos, criar planilhas, né? Porque, queira ou não, a atividade do produtor, a propriedade do produtor é como se fosse uma empresa, certo? Que vai ter seus custos, despesas, enfim. E, por exemplo, quando aumenta o custo de algum item necessário, ele tem que jogar na planilha. Só que essas informações que ele tem que puxar, a gente tenta orientar eles da melhor forma possível para que dentro da propriedade, dentro do espaço que ele tem, ele consiga optar, e não é a gente que vai decidir também, a gente ajuda eles a tentar escolher, a passar orçamentos. Ele também, a gente lida muito com ferragens de confinamento, né? Só com isso a gente, por exemplo, não faz pavilhões pré-moldados, enfim. Então a gente ajuda ele a criar essa planilha para ele tomar uma decisão, mas é que nem tu falou no começo, ele vai decidir talvez se ele vai para o lado do freestyle ou do lado do compost, né? Num próximo slide, por exemplo, a gente tem 2 sistemas de projeto que a gente demonstra o mesmo, atingindo a mesma quantidade de animais com uma pista central, 50 animais de cada lado, seja no freestyle como no compost. Se vocês derem uma olhada, por exemplo, a gente tem uma área total construída de 32 por 40, se eu não me engano, a tela, deixa eu puxar a tela para o lado e jogar para o lado aqui. 32 por 40 no freestyle e no composto 50 por 40. Num próximo slide, e eu vou passar, mas depois a gente pode voltar o slide para alguma informação que vocês queiram dar também aí. A gente tem uma segunda linha de raciocínio de projeto, que é uma pista unilateral, que eles falam, né? Numa área de construção de 16 por 70, e no compost a gente constrói 27 por 80 de comprimento. Sempre pensando no alojamento hoje de 100 animais, tá? E numa terceira opção de projeto, a gente também tem alojado 100 animais, com 2 pistas laterais de alimentação, que, por exemplo, o freestyle a gente necessita de 32 por 35, e num compost a gente parte para 52 por 40, tá? Então, se alguém Andrew aí quiser dar uma comentada, Giovanni, fica à vontade agora, eu posso voltar os slides, é só me pedir qual, aí eu puxo para cima de novo. Legal. O slide este que nós observamos, né, agora, são todos slides de 100 animais, né? São 3 modelos aí de cada sistema, né?
mas em foco este que estamos olhando, observar que a parte mais natural, fresca de um pavilhão é o centro, né? Melhor temperatura do pavilhão seria no centro, né? Então, nós temos as camas, tanto do freestyle quanto do compost, no centro do pavilhão, né? Então, questão de umidade, de chuva e também de temperaturas maiores, você acaba naturalmente deixando uma temperatura melhor dentro do pavilhão, né? Nesses projetos aqui. Então, estão sendo bem aceitos dos produtores esta forma de desenho, né? De projetar os pavilhões. Legal? E observar o tamanho, né? do pavilhão. O compost, em metros quadrados, ele tem um pavilhão bem maior, né? Precisa outras estruturas e tal para você projetá-lo. Se observar o compost, ele tem uma linha de pé direito no centro, né? Deixando um pouco mais leve essa estrutura, uma linha de pé direito. Isso ajuda bastante também numa divisão de lotes, né? Se o produtor queira fazer uma divisão de lotes, isso vai permitir uma facilidade maior, ok? Corretíssimo aí, Giovanni, é isso aí. Eu vou comentar então mais, não sobre essas plantas, mas eu comento sobre o que o Jonathan falou inicialmente. Nós da J Agro, nós trabalhamos sempre com início ao plano de negócio, tá? Quando nós falamos o desenho já é uma etapa posterior ao plano de negócio. O plano de negócio é uma criação de, por exemplo, de 5 anos, faz um plano de negócio para 5 anos, onde você vai ter todas as despesas e receitas e as despesas abertas nos seus devidos centros de custo. Quando a gente monta isso com o cliente, a gente já elimina um monte de problema para o desenho futuro do projeto, ou seja, o projeto em si, as plantas de engenharia, né? E eu costumo falar assim, tem coisas que não pode, tem coisas que não dá. Não pode confinar gado com baixa produtividade, tá? Não podemos imaginar um confinamento em freestall, em compost barn, com animais dando 18, 15 litros de média, certo? Isso não vai pagar a conta, esse investimento não vai se pagar. Então, assim, a gente tem que ter em mente que genética é importante. Então, não adianta a gente investir num projeto, construir muito bem construído, um freestall, um compost barn, e na hora de comprar os animais, você sair comprando qualquer tipo de animal para alojar. Depois, com o tempo, eu melhoro. Isso não vai acontecer, isso não vai se pagar. Vai melhorar, mas demora, e aí para pagar o investimento fica mais difícil. Então, assim, nós temos que trabalhar pensando aí na faixa de 30 para cima, 28 litros para cima, dependendo da... Estamos falando do Jersey, holandês, o Jersey come menos que o holandês, tá? Mas assim, porque senão quando a gente joga na planilha de cálculo financeiro, a conta não fecha. Então a gente já até avisa, olha, nesse sistema você vai ter que trabalhar com uma média de produtividade assim, montamos o teu nutrição ano a ano, o movimento estoque de gado ano a ano, montamos o quadro de funcionários com salários e funções, montamos receitas com leite e venda de animais, montamos a lista de investimento e aí ele vai ao banco com isso e vai ver se ele consegue financiamento ou recurso próprio, enfim, é uma última etapa, mas ele já está sabendo nos próximos 5 anos como que vai funcionar as receitas e despesas do negócio dele. Então, só contextualizar isso, porque aí a planta é a próxima etapa, a decisão do que, como desenhar, aí é um próximo pulo, tá? Perfeito, André, matou a pau. Aqui a gente tem algumas imagens e fotos do lado esquerdo, então, compost, lado direito, freestyle, né? Mais algumas imagens. Principais questionamentos encontrados no desenvolvimento de projetos. O clima regional influencia no sistema de confinamento escolhido? Os projetos devem levar em consideração os fatores regionais de clima? No Brasil, convivemos com mais diferentes sistemas de produção, com viabilidade econômica para que no final do projeto a gestão seja de forma empresarial, transformar a fazenda numa empresa.
É o que a gente comentou, acho que agora há pouco, né, Andrew? E acho que tu salientou bem isso aí, né? Eu acho que só aí tu tá falando do clima, né? Então, assim, uma coisa interessante, o Brasil é um país lindo, né? Nós vivemos no paraíso aqui, né? Porque, assim, como tem sistemas de produção diferentes, a gente viaja o país todo há muitos anos. Vocês sabem que eu montei uma fazenda no sertão pernambucano, de gado confinado, enfim. E aí tu vai lá no extremo sul, onde eu tive uma propriedade própria num pântano, onde se planta arroz irrigado. Foi o maior desafio da minha vida, um lugar difícil realmente de trabalhar, muito úmido. Então, assim, mas nada disso impede. Nós temos grandes produtores, tá? Existe um grande sistema lá de compost barn, lá perto do Uruguai, lá no Taim, no banhado do Taim. É claro que o projeto tem que ser muito bem elaborado, ele tem que erguer muito aquele terreno, fazer uma terraplanagem muito bem feita, porque se ele simplesmente abrir um buraco ali, sai água, né? Então não vai ter uma cama seca nunca. Aí tu vai lá no Nordeste, por exemplo, um clima seco pra caramba, vento. Então, assim, lá o ambiente me parece muito propício para se trabalhar com compost, né? Então, assim, isso aí que tu falou de região, eu acho que é fundamental, e as micro-regiões, como o Giovanni falou, o Paraná já é um país. Dentro da Europa, o Paraná é um país muito maior que muitos países da Europa, por exemplo, né? E, assim, quando eu fui na Holanda, uns anos atrás, eu passei uma semana visitando propriedades, a gente enjoa, porque é tudo igual. O sistema é idêntico, 100 vacas no mesmo sistema. Então, assim, no Brasil, não. Parece que tu está na mesma região, tu visita Fristol, compost e leite a pasto. E aí tu encontra lucratividade nesses sistemas. Por que tu encontra? Porque aí tem essa palavra grifada aqui, gestão. Porque, na verdade, a empresa não tem mais espaço para amadores no negócio leite. Não tem mais espaço. Ou tu transforma a tua fazenda numa empresa rural e dá a correta gestão, ou você vai sofrer bastante com os custos, enfim, e vai acabar sendo um reclamador do preço do leite. Não estou aqui dizendo que a remuneração não deva melhorar. Preço de leite está baixo, tem que melhorar muito, mas nós temos que aprender a fechar o ciclo do leite como uma lavoura, tem que ser ano. Eu perco dinheiro esse mês, mas daqui 2 meses eu estou ganhando dinheiro. Então, como é que fechou o negócio? Vamos ver o fluxo de 12 meses desse negócio. Já que leite fecha a conta todo mês, a gente fica muito na cabeça, o produtor, no mês que ele perdeu o dinheiro. Mas, às vezes, ele não lembra dos meses que ele ganhou, para fechar essa conta do ciclo ano, que é muito diferente de soja, citros, cana, enfim, as outras atividades do agronegócio, né? Perfeito, Andrew. Muito boa colocação. Giovanni? Legal. Esse apoio na gestão, os zootecnistas aí, veterinários, os técnicos de campo, são fundamentais nas propriedades, né? Tem algumas coisas que o produtor, nós produtores, de repente não estamos enxergando na nossa propriedade, né? Uma lacuna ali, alguma coisa que está escapando o dinheiro da nossa mão, né? Em qualquer sistema, a pasto, cristal, compost. E de repente as pessoas conseguem nos auxiliar, né? Então eu digo que eles são fundamentais na cadeia do leite, né? Junto ao produtor, para desenvolver os projetos, né? Tanto a pasto ou cristal ou confinamento a compost bar, né? Acho que são pessoas fundamentais nessa gestão que o Andrew comentou. Eu acho, Gilvan, colaborando contigo e com o Jonathan, eu acho que não tem coisa mais frustrante para nós que trabalhamos com o produtor rural, quando a gente monta um projeto ou dá uma gestão, ver quando ele não vai bem financeiramente, sabe? Eu acho que nós três não podemos dizer que não nos causa uma infelicidade enorme isso. Mas, assim, quando a gente começa a abordar o tema gestão e começa a abordar algumas perguntas, simples que sejam, por exemplo, quantos % tu compromete da tua renda com a energia elétrica para tocar o teu sistema? Ele tem que saber isso de cabeça. Quantos % ele gasta com produtos veterinários para a atividade do leite? Quantos % sempre ele compromete dessa receita, tu entende? E os produtores não nos respondem isso de bate-pronto.
E a gente às vezes tem que pegar uns números dele e mostrar para ele, olha, você está um pouco fora do que é normal para as fazendas que têm gestão empresarial. Você está comprometendo, por exemplo, X% da sua receita com leite com energia elétrica e o normal é 2% menos que isso. Você compromete 6%, normal neste teu sistema seria 4%. Então, nós temos que olhar o que temos que fazer. Tem alguma coisa que tu faz diferente dos outros que está te levando a um resultado um pouco pior. E no leite, como tudo é centavos, cada um desses percentuais da receita, por exemplo, considerarmos o preço de leite, se fosse R$1, tu comprometer 6 centavos com energia elétrica pode ser muito no final de tudo. Quando tu botar alimentação, mão de obra, produtos veterinários, manutenção e limpeza, enfim, todos os 15 itens mínimos que a gente tem que avaliar, então isso impacta muito, tá? Só essa colocação que eu gostaria de ter feito e devolver. Não, claro, Andrew, e essa colocação de gestão, tanto nas fazendas, né? Tanto quando o cliente resolve optar em fazer um sistema de freestyle como compost, deve ter nos mínimos detalhes, né? Porque se ele optar em fazer um compost, ele de X, por exemplo, 1 ano, ele vai ter que trocar a cama do compost a Maravalha. Então, ele vai ter que saber que dentro de 12 meses, se ele fez um compost para 100 animais, 200 animais, 60, enfim, ele tem uma metragem cúbica de Maravalha, serragem, que ele vai ter que fazer essas trocas, né? Tanto manejar a cama 2 vezes por dia para não criar torrões ou, por exemplo, não criar umidade na cama. Ele vai ter que fazer um investimento em ventilação, porque isso é a gestão. Resumindo, é a gestão. A mesma coisa num freestyle, né? Ele vai ter que manejar a cama do freestyle também, menos do que o compost, mas vai ter que manejar. E o freestyle também tem outros desenvolvimentos e cuidados que tem que ser cuidado. Então, volta à questão que tu comentou, grifando a palavra gestão, em ambos os casos, deve-se ter detalhadamente a bate-ponto algumas respostas, né? Despesas, ração, essas coisas assim que a gente tem diariamente na nossa casa, por exemplo, né? A nossa empresa é a nossa fazenda, pronto, né? E também, Jonathan, assim, no momento que tu confinou os animais, exigindo deles uma produção cada vez maior para que pague a conta, você tem que estar muito atento à sanidade de ubre, por exemplo, que é um problema de fazendas, e aí nós estamos falando, então, uma cama bem manejada, seja ela uma cama de areia ou colchão ou um compost de uma Maravalha, ele tem que estar auferindo a esses animais uma sanidade de ubre. Nós não podemos ter ali um meio de contágio que vai te causar algum problema, aumentando casos de mastite, perdendo produção de leite, perdendo lactação inteira ou até perdendo animais, né? Então, nós estamos alojando animais, exigindo maior produção, nós temos que dar cada vez mais conforto e sanidade animal também. Perfeito. No próximo slide, na verdade, a gente colocou mais alguns tópicos, né? Relação de custo-benefício de qual sistema mais viável. Essa é uma pergunta, assim, bastante com variáveis, né? Variáveis do projeto a ser implantado que pode impactar diretamente no custo. Opa, passei alguma foto. Ambos apresentam vantagens e desvantagens, né? Que a gente estava comentando até há pouco, a se levar em consideração o desejo do produtor, né? Enfim, quando a gente vai fazer um projeto para o produtor que eles nos eu quero alojar 150 animais, né? O que eu vou gastar, o que eu preciso de área construída para isso, sabe? Então, tem todo esse desejo do produtor, enfim, e ele que vai definir no final o que vai ser mais viável para ele, né? Esse custo de animal, eu acho que é uma pergunta que provavelmente a gente vai ter que responder lá no final. A gente talvez, se quiser antecipar alguma, eu acho que a gente não vai ter os números provavelmente exatos,
mas alguma média, com certeza, a gente vai poder passar. O Giovanni, eu acho que andou trabalhando essa semana nisso, né? Para a gente passar uma média, tanto do freestyle como do compost. E eu passo um pouco a palavra para o Giovanni aí para para dar a sua opinião, falar um pouco. Sim, legal. Há 5 anos atrás, aí, quando começamos o projeto com a SC Milk, o freestyle ele era bem mais caro o investimento do que num compost, né? A questão de uso de ferragens, enfim, ela era mais caro. A Maravalha era mais em conta, né? E os pavilhões também eram mais em conta, eram mais baratos, né? Nós tínhamos os pavilhões cerca de R$90, R$80 o metro quadrado, né, da construção. Hoje, um pavilhão de boa qualidade, com terças galvanizadas ou de concretos, né, estão na faixa de R$150 o metro. Então, nós temos uma diferença de preço grande, né? E naquela época, nós tínhamos algumas pesquisas aí com produtores em relação a custos de um e de outro, né? O compost ele se tornava em desvantagem cerca de 5 anos após a instalação em relação ao freestyle, né? O freestyle, o investimento ele continua, né? Mas de uma forma menos investimento do que o compost, né? Em relação à energia elétrica, em relação à reposição de cama, né? E essa semana realmente estive olhando com alguns produtores que fizeram uns projetos com nós de 100 animais e os valores são, vamos dizer que praticamente os mesmos de investimento inicial, né? Para 100 animais, cerca de 620 mil, um projeto completo, né? Isso com terraplanagem até a fossa de dejetos, né? Num sistema de compost bar. Então, cerca de R$6.200 por animal, né? E no freestyle, ficando na faixa de 680 mil, né? Uma diferença em torno de 60 mil. Os dois sistemas com automação de limpeza, né? Com scraper, né? No sistema. O compost bar com investimento do removedor de camas, né? O aerador, no caso. Então, colocando todo o que o produtor precisa adquirir para fazer o seu investimento, tá? Para ser uma conta assim, melhor para o produtor analisar, né? Porque de repente a gente traz um meia investimento, né? E não é o que o produtor busca, né? Então a gente buscou realmente um custo total para trazer o valor para o produtor, ter uma ideia de investimento, né? Então, em torno de 6.200 no compost bar e 6.800 no freestyle por animal, num projeto de 100 animais. Não, show de bola. A última, Andrew, a última ali, o alojamento de cria e recria é o futuro. Uma forte tendência, o futuro de rebanho está no seu melhoramento genético e este tem que ter uma alta performance. A gente vê muitas propriedades já partindo já para a construção e cuidando do bezerro já desde o início, né? Eu acho que isso é uma tendência que começou eu não sei estipular o tempo, mas entre 1 ano e meio, 2 anos, ou muito mais, né? Que eles já estavam fazendo o projeto já com os bezerros já em bezerreiro, cuidando desse sistema, né? Jonathan, eu acredito sim, certamente na mesma tendência de alojarmos os animais em produção, os lactantes, né? A tendência de alojar cria e recria vai ser muito rápida. Eu tenho toda a certeza que não há mais como perder performance. E se você é um manejador de animais confinados, normalmente você não vai ser um bom manejador de animais a pasto. Então, seu quadro de funcionários não está preparado para isso. Então, a pessoa solta os animais da cria pós-aleitamento e diz, vai lá para o fundo da fazenda, vai para o pasto. Isso, na verdade, tem ocasionado uma perda de performance, de ganho de peso, de crescimento correto e atrasa na chegada da nova genética ao rebanho.
e um rebanho que, por muitas vezes, por estar cada vez mais produtivo e exigido como uma máquina de produzir leite, exige também um descarte, muitas vezes, um pouco mais rápido, uma vida menos longeva, digamos assim. Muito embora o conforto e os projetos bem feitos, isso não acontece. Mas nem todos os projetos que a gente visita, infelizmente, as coisas foram feitas de acordo com o pensamento, com a norma, digamos, né? Então, a gente tem que pensar que quanto antes eu tiver os animais da nova genética chegando, melhor para o sistema todo. Quanto mais animais de genética eu tiver para dispor ao mercado, que é um mercado extremamente carente. Todos os projetos que a gente entra, a gente, quando vai para a parte de adquirir animais, é uma dificuldade enorme, porque você compra animal, sem saber pai, mãe, do que está prenha, às vezes é prenha de touro, qual a produção, as mínimas perguntas que eu faço, qual a produção da mãe, qual foi a lactação, a maior lactação que essa mãe deu, por exemplo, na terceira lactação, produziu 10 mil litros de leite. Não tem informação. E aí, quando tu vai em rebanhos que tem informação, aí você vê um preço de animal merecedor totalmente diferente. E aí o cara não botou no plano de negócio dele que ele ia pagar 6 mil, 7 mil no animal. Ele botou que ia pagar 13.500. Ele viu ali no WhatsApp que tem animais para vender por 13.500. Aí ele pega esse animal, não pega genética nenhuma, põe no confinamento, o animal dá pouquíssimo leite. Então, tu entendeu? Tudo isso aí é um prejuízo. O projeto tem que ser pensado como um todo. E voltando para o assunto de alojamento de cria e recria, então as pessoas tendem a fazer a sua recria muito bem feita dentro da propriedade. E aí no mesmo sistema que ele fez de alojar os animais adultos também, né? Não, perfeito. A próxima, eu acho que a gente tem, se for parar para pensar, muito a comentar. Acho que a gente ficaria muito tempo aí, né, falando. Mas a gente tem uma foto que é de uma obra em que o Andrew, né, desenvolveu, e a gente da Sistemil teve o prazer de acompanhar o projeto desde o início e tá junto, discutindo, ajudando com ideias. E a gente fez esse projeto de Maringá, né, Andrew? Do Rodrigo, né? Que foi também um trabalho que o Andrew, em questão de gestão, a Jagro, né, Andrew, desenvolveu com o cliente para ele sim satisfazer o desejo dele de construção, de criar um compost, né? Próxima foto, por exemplo, é um freestyle também. Foi na região de Castro também, o cliente optou em fazer. Se eu não me engano, o Giovanni pode comentar também um pouco, mas o cliente tem compost na propriedade, e o próximo projeto que ele executou foi um freestyle, né? Então, são dois exemplos e são dois sistemas em que a Systemilk entra de cabeça no conforto animal e em questão de ajudar o cliente no desenvolvimento do projeto, que eu vou te dizer que poderia se dizer como sonho do cliente, né? Quando ele, por exemplo, opta em fazer um compost ou um freestyle, alojar um determinado número de animais dentro, atingir a lucratividade, atingir o conforto animal e o conforto pessoal de trabalho, eu acho que isso se coloca como um sonho dele, e nós, com certeza, queremos que ele realize esse sonho para que ele atinja, né, todas as expectativas que ele tem, né? E olhando aqui esses projetos, como são diferentes, né, Jonathan e Giovanni? São tantos detalhes, né? Um projeto são tantos detalhes, e como um é tão diferente do outro. Não só falando em compost e em freestyle, mas tem também toda a parte de ventilação, pista central, pista lateral. Tu vê como que assim a gente está falando aqui desde o início nisso, né? Tem que projetar tudo, pensar em tudo, porque são tantas opções que a gente não quer errar. Na verdade, a gente luta para entregar para o cliente o melhor projeto, né, Jonathan e Giovanni? É isso aí. Legal, algumas observações aí, né? Nós estamos com um horário um pouco curto, mas do que o produtor não deveria, ao menos, tentar não errar, né? Em questão na concepção de um sistema ou outro, né?
Eu até anotei algumas coisas aí para não esquecer, porque eu acho que, como produtor, eu acho sim fundamental algumas considerações. Sempre que possível, utilizar a parte mais alta, né, da sua propriedade para seus investimentos de confinamento, né? O André pode comentar um pouquinho sobre isso aí. Eu acredito que para nós ter uma redução de consumo de uma energia elétrica, por exemplo, ou de um equipamento, um desgaste, nós temos que preservar a ventilação natural possível, né? Ganharmos isso aí. Nós temos isso de graça, né? Então, nós temos que preservar essa questão e utilizar os equipamentos somente quando necessários, né? Então, eu acho sim que, ao ponto de vista até técnico, seria a melhor opção sempre a parte mais alta das propriedades, né? Quando vai fazer um projeto, também observar a questão da energia elétrica da propriedade, né? Se ela tem potência para ser feito o investimento, né? Tem propriedades aí que tem uma baixa capacidade de energia, não chega com força suficiente para instalar um projeto, né? E de repente, o produtor se programa lá com um banco e tal, faz o financiamento, faz o investimento, chega na hora de colocar para funcionar, né? A companhia não consegue oferecer a energia que precisa na propriedade, né? Então é um outro problema assim que tem que ser observado de repente antes do investimento, né? Me perguntaram, Maravalha ou pó de serra, né? Num sistema de compost bar, material coletado ou material produzido, né? Então são fatores. Vou ver se o Andrew pode me ajudar nisso daí. Nós fizemos uma semi-pesquisa, um teste em umas propriedades no norte do Paraná, com 2 propriedades de 160 animais. E elas tiveram um bom resultado nas 2 camas, né? No material produzido, né? Na maravalha produzida, tá? E metade do pavilhão e metade do pavilhão ele coletou esse material na serraria, tirou as madeiras, né? Que vem e secou e colocou no pavilhão, tá? Qual foi a diferença? Ele trocou a cama, fez uma reposição a mais nesse material produzido. Desculpa, no material coletado, ele fez a reposição antes do tempo, né? Antes do material produzido. Então, isso ele levou em consideração. Aí ele botou na ponta do lápis em valores de investimento, né? Ele tinha pago cerca de R$40 o metro cúbico do material produzido e ele tinha ganho o material coletado, né? Então, se ele repor 2 vezes mais cama nesse material coletado, ainda era de graça, né? Ele brincou comigo, ainda vai ser de graça. Então, o produtor, assim que eu quero chegar, assim, ele tem que aproveitar as oportunidades que ele tem, né, na sua região. Já vi propriedades com casca de arroz, né? Também é uma alternativa. Então, tem que aproveitar as oportunidades para baratear o custo dessa cama. Claro, não perdendo a qualidade, não comprometendo o seu compost, né? Tá? Isso é importante, deixar bem claro, né? Mas realmente as oportunidades devem ser aproveitadas. Eu não vou, Giovanni, muito bem colocado, eu não vou nem comentar sobre isso, tu colocou muito bem tudo, eu só vou dar uma dica aqui, experiência de vida. Tem muitos, o brasileiro ele tem que ser estudado pela NASA, a gente sempre fala, né? A NASA tinha que vir aqui, porque a gente faz muita experiência, tá, na fazenda. E eu sempre digo assim, experiência não se faz na fazenda. A gente tem órgãos de pesquisa nacionais, a gente tem técnicos. Então, assim, me assusta muito algumas experiências que acontecem. Mas, se o cara, diferente disso que você está falando, tá, Giovanni? O cara tinha material, ficou barato, né? Enfim, ele fez uma gestão ali, fez conta, tudo, né? Mas sempre buscar orientação técnica, porque, assim, vamos falar alguns comentários sobre a esterilização da maravalha, né? Será que esse material que ele tinha foi bem esterilizado? Então, assim, envolve outras coisas, aí nós vamos falar de sanidade animal. Ficou barata a maravalha, mas ele acabou tendo problemas com os animais, por exemplo, sanidade dos animais. Então, assim, mas não vou citar, eu acho que tem muito espaço para tudo no Brasil, só vamos tomar cuidado para não fazer experiências na fazenda. Experiências são feitas em centros universitários,
são feitas em Embrapa, enfim, órgãos de pesquisa, tá? Sim, bem Perfeita a colocado. colocação. Outras duas que é importante, né? No compost, não abrir mão de mexer a cama 2 vezes ao dia, isso é indispensável para a aeração, né? E no freestyle, uma limpeza dos corredores de 3 vezes ao dia, você pede, né? Para a questão de você diminuir riscos dos cascos, no caso, né? Que é a nossa maior preocupação, tá ok? Só para finalizar. Maravilha. Voltando aqui. Bom, obrigado, Andrew, obrigado, Jonathan, obrigado, Giovanni. Acho que é um tema que a gente fala tanto e sempre é um tema muito recorrente e recente, né? Ao mesmo tempo que ele é antigo, ele é recente, tem muita coisa nova para falar, né? No meio da apresentação, o Andrew falou, né, como é que no Brasil, um país continental, um país com diferentes sistemas de produção, diferentes raças, culturas, forma de lidar com os animais, e realmente é o que a gente observa, né? E no final das contas, o que tem que ser levado em consideração é a decisão do produtor, orientado pelo consultor, mas com o intuito de adequar a instalação que ele almeja para os animais que ele tem, voltado para a sanidade e para o bem-estar animal. Fantástica apresentação. Estamos com um problema bom para resolver. A quantidade de perguntas que a gente tem. Muita mesmo. Tá? Direciona para o André e para o Giovanni, Saul. Sabe, eu escolhi algumas aqui, mas para não privilegiar uma ou outra, até porque quem sou eu para definir qual pergunta é válida ou não diante de vocês três e dos produtores que estão participando com a gente. Mas eu vou fazer uma proposta, eu acho que vai ser interessante. A gente depois tem acesso a todas essas perguntas, eu passo para vocês, vocês respondem, a gente faz um material. Nós temos as listas a lista dos participantes, depois a gente manda por e-mail o que não ficar respondido aqui, tá? Me impressiona o nível das perguntas também. Então, para a gente começar já aqui, tá? Eu vou seguindo, a gente vai... a ideia era a gente ir até perto das 8 horas, depois abrir uns 15, 20 minutos de pergunta, então a gente toca mais 20 minutinhos aqui, tem muita gente com a gente ainda. Então, para a gente começar, a primeira pergunta, né, que é se o webinar vai ser salvo, nós estamos salvando eles, né? Então, depois vocês vão ter acesso também ao vídeo. Bom, a primeira pergunta do Gianluca Rizzi. Ele gostaria de ouvir comentários sobre a utilização de águas pluviais captadas em área coberta, levando em consideração o aproveitamento de todos os recursos disponíveis. Quem dos três? Acho que... Giovanni, Andrew, quer comentar? Vamos lá. Gianluca, né? Tudo bom, Gianluca? Eu acho muito importante, no momento que a gente constrói esses mantos, né? Vamos falar, os galpões criam mantos grandes, né? De coleta de água de chuva. A gente tem tentado fazer, sim, a coleta disso em lagoas, tá? Com geomembrana, e utilizar isso, no mínimo, para irrigação. Se possível, aí, por exemplo, se o teu sistema tem flushing, vai usar no flushing, né? Mas a utilização dessa água, sim, deve ser pensada, deve ser avaliada, e onde for possível ser utilizada, e no mínimo para fazer uma irrigação conjugada com a parte da esterqueira, que vai receber esterco, urina, os efluentes de limpeza de todos os equipamentos, tudo, né? Onde você põe um percentual dos equipamentos e um percentual de água de chuva captada e faz uma ótima fertilização também da sua área agrícola, tá? Era isso que eu tinha a citar. Maravilha. Uma outra pergunta do Eric Cavalcante, está na região amazônica, como eu falei, tem gente aí do Brasil inteiro, não falou a cidade, mas está na região amazônica. É viável instalar compost barn em uma região que permanece com umidade acima de 90% e temperatura acima de 30 graus o ano inteiro? Aqui na nossa região amazônica, essa é a realidade. Bom, Andrew, umidade acima de 90 e temperatura acima de 30. É aquilo que eu falei no início, né, sobre o
a região sul, lá no Banhado do Taim. Eu sou nascido em Pelotas, né? Pelotas dizem que depois de Londres é a cidade mais úmida do mundo. Acho que não é mais. Eu saí de lá há anos e já não chove mais também tanto, né? Mas eu lembro que a gente passava semanas, 2 semanas chovendo direto, uma chuva fina, umidade acima de 90%, né? Eu acho bem desafiador o compost barn em regiões muito úmidas, mas existem projetos, sim, em regiões bem úmidas. Eu só acho que o trato da cama deve ser bem mais complicado, tá? Bem mais desafiador, eu diria assim. Perfeito. Bom, a pergunta agora do Jonathan Vilaça. Ele está perguntando por que é mais fácil manejar a cama do freestyle em comparação à cama do compost. Existe essa facilidade entre uma ou outra, ou qual é as peculiaridades de uma ou de outra? Tá. Depende da cama, né? O Paraná está investindo bastante, os produtores aqui, em camas de pó de serra produzido, né? Aqueles que são passados pelo tratamento, né? E estão sendo usados nas camas de freestyle. Está sendo bastante usado. As propriedades estão, até algumas que tinham colchões, estão mudando para esse sistema, né? Estão vendo uma viabilidade. E o grande material, ao meu ver, ainda é a areia, né? Com suas dificuldades de manejo depois, mas a areia para o animal ainda é o mais confortável, né? E algumas camas no mercado também de excelente qualidade. O freestyle é mais fácil porque não envolve uma mecanização, né? A pessoa pode automatizar essa parte de limpeza do freestyle, né? Então facilita mais. E a remoção de uma possível sujeira na cama, né, é feita rapidamente, né? O compost bar, você tem a missão, a propriedade tem uma missão de mexer 2 vezes ao dia ao menos, né? Então envolve esse trabalho normalmente num período de ordenha, né, que os animais não estão na cama. Então envolve pessoas. Então, por isso que a gente diz que no freestyle é mais fácil você fazer esse trabalho e não necessita necessariamente ser nesse horário, né? Ok? Perfeito. Dando sequência aqui, uma pergunta. Ela está em espanhol, não falou de que país, ou está no Brasil, mas é do Hernan Saavedra. Ele pergunta qual dos dois sistemas tem a melhor vantagem para a detecção de cios. Bom, a facilidade no compost, né? O animal solto no compost, na cama, ele tem mais segurança, né? Então, observa-se melhor e mais facilmente o cio no compost. Isso numa opinião pessoal. Eu gostaria de ouvir os demais. André, alguma coisa para Não, complementar? eu concordo contigo, Giovanni, porque a ação de monta, né? Você tem mais espaço para ação de monta, né? Então acaba ocorrendo com mais facilidade. Concordo contigo. Maravilha. Agora uma pergunta da Gabriela Magione. O sistema de freestyle seria mais recomendado para rebanhos mais homogêneos de tamanho, pensando em lesões de jarrete, cernelha e problemas de casco pela relação tamanho-cama e tamanho animal? Eu acho que essa o Jonathan responde, Jonathan. Eu estava respondendo uns atos aí e acabei me passando na pergunta Eu do Saul, repito por ela aqui. gentileza. A pergunta da Gabriela é: o sistema de freestyle seria mais recomendado para rebanhos mais homogêneos em relação ao tamanho, pensando em lesões de jarrete, cernelha e problemas de casco, pela relação tamanho da cama e tamanho do animal? Eu acho que todo o rebanho ele tem que ser bem homogêneo, né? E, por exemplo, a cada rebanho, seja holandês ou jersey, vai
gerir o tamanho do confinamento, das camas, a distância entre camas, entre elas, né? Porque, por exemplo, se a gente for falar num compost bar, a gente sabe que hoje o ideal é metro quadrado por animal em torno de 13 a 15 metros quadrados por animal, seja Jersey ou holandês. Agora, se a gente for tratar de um assunto de um freestyle, por exemplo, se a gente pega animais grandes de 600, 700 quilos, ou pega, por exemplo, raça Jersey, a gente dimensiona as camas para esses animais. Então, para gerar conforto tanto para animais maiores como para animais menores, né? Certo. Acho que ela citou também a questão do casco, né? Uhum. A maioria dos confinamentos, eles vêm de um sistema a pasto, né? Ou num sistema semi-confinado, mas que o rebanho fica solto. Então, o produtor deve sempre observar a questão como esses animais estão chegando no freestyle ou no compost, né? Como eles estão vindo. Porque o que acontece, quando você traz um animal debilitado, de casco, para dentro do sistema de confinamento, você pode agravar a situação, tá? E aquele mito de que o freestyle produz mais sistemas de problema de casco é bem em relação a isso, né? De repente a propriedade traz esse problema lá do barro, né? Lá da pedra para dentro do confinamento, né? E vai acontecer que vai mostrar mais, o animal vai mancar mais porque ele está num ambiente que permite isso, né? Tá? Mas ele já vem lá de fora com esse problema, tá, ok? Agora, dizer assim que o freestyle vai ocasionar isso, é se a vaca não está deitando bem, é se o produtor não está fazendo uma limpeza de acordo nas pistas, né? Não está raspando corretamente ou com uma grande frequência, então realmente isso vai prejudicar, mas se ele está fazendo direito e a vaca está deitando de acordo, né? Então não tem muita chance disso ocorrer, ok? 2 dicas só, Saul. Cosmética de casco é uma rotina que tem que ser adotada nas fazendas. Eu acho que a desatenção, às vezes, do produtor nesse setor é importante. E segundo, você tem que verificar em toda a sua instalação se tem algum ponto que pode estar ocorrendo esse machucado, né? Então, assim, são 2 coisas. Pontos de machucado. Segundo, como gestão, opinião minha sobre gestão, faz parte da rotina de manejo de gestão cosmética de casco, tá? Maravilha. Às vezes a pessoa se atenta só no sistema do alojamento e não pensa na pista, não pensa na ordenha, não pensa no próprio manejo dos cascos, né? Bom, seguindo aqui, uma pergunta do Ivaldir William Júnior. Boa noite, como o Giovanni comentou, a parte mais confortável no barracão seria o centro. Então, seria mais interessante fazer a pista de alimentação no centro do barracão, para os animais terem um maior conforto térmico na hora da alimentação, ou melhor seria colocar esse espaço para os animais ficarem deitados, considerando que trabalhamos com ventilação e aspersão na pista de trato? Tá. Nós trabalhamos os projetos mais direcionando o centro para as camas, né? Seria essa, acho que a resposta para o cliente. No centro, no caso, numa alimentação, ficaria o trator, né? No centro do pavilhão. Ficariam as pistas de trato, né? Que o animal fica com uma menor frequência. E já que nosso amigo também utiliza o sistema de aspersão, né? Então, seria uma utilização de alimentação nos cantos, né, nas extremidades do pavilhão, uma melhor forma. Isso também numa visão, opinião minha. Eu gostaria também da opinião do Andrew sobre isso. Interessante, né? Legal essa webinar, hein? A minha opinião é um pouco contrária, tá? Eu acho assim, como a gente tem um pé direito já calculado para que a altura seja boa, né? Então, eu gosto muito de projetos que eu ponho a pista central, tá? O alimento lá no centro. E para isso eu tenho vários motivos por isso, né? Mas é claro, se a gente não respeitar um pé direito correto,
Aí, claro, lá vai ficar muito quente perto da cama, ou seja, né? Então já não seria legal. Se não colocar os ventiladores bem posicionados, então o composto todo, né? Porque o que eu tenho visto assim na ânsia de economizar na instalação, às vezes se coloca uma pista lateral e infelizmente por erro de posicionamento, a comida pega sol muitas horas do dia. Então vamos lá, você está tendo o seu maior custo de produção, que é o fornecimento da nutrição, sendo prejudicado por chuva, às vezes molha, ou por sol, e aí você tem que tirar essa comida, jogar para uma categoria animal inferior, enfim, o que não seria o correto, né? Então eu gosto muito de colocar no centro, mesmo sabendo que aí são projetos geralmente maiores, onde a gente vai acabar, às vezes, onerando um pouquinho o custo da instalação, tá, Giovanni? Só uma opinião, eu acho que isso que vale a pena no webinar, né? A gente debater também um pouco, mas... Legal. Só a questão, né, aí teria que utilizar as abas, eu não sei se você é a favor disso no compost, né, quando você faz a alimentação no centro, aí teria que utilizar as abas para uma possível prevenção de chuva nas abas do compost, na cama, seria isso mesmo? Sim, só que infelizmente sim, eu tenho visto muitos projetos, não poucos, que tem uma aba muito pequena, porque daí o cara não quer colocar o pilar lá, sabe? Então ele só põe uma aba que pelo balance vai uns 3 metros. Aí acaba pegando sol ou chuva às vezes, né? Então isso me chateia um pouco, porque penso eu que como na ingestão a comida é o item mais caro, perder comida ou estragar comida ou ver o gado refugando alimento, escolhendo alimento, não é uma boa, tá? Não é uma boa. Mas temos projetos com pista lateral? Sim, temos. Aproveitando ainda esse gancho, a questão do lanterninho, Andrew, a sua indicação. Essa foto legal, volta a foto ali da 2M, lá do Rodrigo Moreto. Aí, ó. Você está vendo aqui o lanterninho, eu fiz um lanterninho com 4 saídas. Aqui é uma telha translúcida, tem uma saída para a direita, uma para a esquerda. E por ser um pavilhão que a gente colocou os pilares em cima da linha de mureta de canzil, não atrapalhando a pista de alimentação, roubando espaço, eu fiz mais um lanterninho desse lado aqui. Então, no ambiente desses, nós temos 4 saídas laterais de ar quente. Então, é o que eu falo, um projeto bem elaborado, bem pensado, bem dimensionado, nos dá várias possibilidades de retirada do ar quente. Como tu falou, Giovanni, muito bem, tentar com que o ambiente trabalhe a nosso favor e quando nós estamos em épocas de calor excessivo, enfim, você assim está ajudando o ambiente e aí a tua ventilação, né, necessariamente, teu consumo de energia vai haver, mas ainda assim conseguindo tirar os bolsões de ar quente que vão percorrer aqui, ó, eles vão fazer esse fluxo, subir, percorrer e sair por aqui, ou sair por aqui que tem um pé direito de 5 metros, tá? Esse é um bom exemplo, esse desenho. Ótimo. A gente seguir aqui, essa outra pergunta a gente falou um pouco, já começou a falar dela, mas eu acho que dá para complementar aqui um pouco, é do Rafael de Pilar do Sul, de São Paulo. Ele pergunta se o tamanho do animal ou a idade influencia no tipo de confinamento escolhido. A vaca grande ou mais velha se adaptaria melhor num sistema de compost? Vou eu, então. Olha, o tamanho do animal... a pergunta é sobre se é freestyle compost ou se alojar animais grandes ou pequenos. Eu não entendi bem. Vou repetir aqui. O tamanho do animal ou a idade influencia no tipo de confinamento? E depois ele fala, a vaca grande ou mais velha se adapta melhor num sistema de compost? Ele direciona para o compost depois, se o animal mais velho e maior se adapta melhor num compost ou não. Não, eu vejo, não vejo nenhum problema. Eu acho que são duas coisas diferentes, idade e tamanho. Vamos falar só de tamanho, porque, vamos falar assim, em questão de animais pequenos ou grandes, o projeto é dimensionado para o tamanho do animal, mas não é dimensionado para a idade do animal, até porque nós gostaríamos que a longevidade desse animal fosse muito grande, tá? Quanto menos reposição, melhor para nós, melhor para o produtor. Então, acho que assim, que ele não se preocupe, os animais vão se adaptar, grandes, pequenos e mais erados ou não, ao sistema de compost.
tanto quanto o sistema de freestall, desde que ele diga, eu tenho um animal grande, 650 quilos, o desenho vai ser para este animal. Tá. Perfeito. Uma outra pergunta que não identificou, a pessoa não se identificou. Quais são os critérios para escolher o sistema de ventilação do compost? Sabemos que temos muitos modelos no mercado. Giovanni? Aí vocês me botam no fogo, né? Tá. Depois da ventilação natural, que eu sempre gosto de trabalhar em cima disso aí, né? Nos projetos, sempre priorizar a ventilação natural. No segundo passo seria, melhor que o ventilador seria como é instalado esse equipamento, tá? Eu digo para o produtor que um sistema de automação que vai controlar este ventilador, os horários que ele vai ligar, período mais quente, mais frio, nos horários que os animais vão estar na cama, no caso no compost, ou no caso do freestyle, né, ou na pista de alimentação, isso vai trazer um ganho para o produtor que ele vai gastar apenas nesses momentos, né? Acho que não cabe falar de marca ou qual é o melhor, né, ventilador. O importante é que ele chegue a 3,2 metros por segundo, né, na cama. Acho que isso o ventilador tem que oferecer para o produtor, quer dizer, o projeto tem que oferecer, né? Essa ventilação tem que chegar isso na cama, né? É importante isso, tá? E no caso no freestyle também seria a mesma ideia, né? Um projeto que comporte, né? Eu acredito que não se pode produtor, né, comprar um equipamento sim, pensando num projeto que vai 10 ventiladores, eu vou colocar 5, né? Então faz a metade do projeto, não faz todo o projeto, né? Outra alternativa seria investir no gado de alta produção, nos animais no primeiro lote, né? Se o produtor não consegue investir em todo o sistema, investe então no primeiro lote, né? Aí você já vai ter um ganho a mais, porque ele responde mais a isso, né? Deixa lá por enquanto, se ele não consegue investir, o segundo lote sem a ventilação. Então seria essa a minha opinião em relação a isso, ok? Só complementando, às vezes ali, Saul, às vezes a gente quer fazer uma economia, mas a gente faz uma economia, entre aspas, burra, que a gente diz, né? A gente pensa, não vou colocar toda a ventilação necessária para dentro do compost. Só que tu pode criar um fator problema ali dentro que pode ser irreversível, né? Então, isso é que a gente pode dizer, entre aspas, ali, uma economia burra. Então, faça o primeiro lote, mas faça bem feito, então. Se, por exemplo, tu quer chegar a 100 animais e tu vai começar com 50, faça aqueles 50 animais, invista certo, corretamente, para que aqueles 50 animais te dão o lucro necessário para te construir a próxima etapa. Então, anote lá, projeto 1, 50 animais. Daqui a X tempo eu quero executar o meu projeto 2, que é 100 animais. Mas faça com que o projeto 1 faça virar o projeto 2 e não simplesmente chegue na metade, né? Sim. Muito bom. Uma outra pergunta que também não se identificou. Gostaria de escutar dos oradores como consideram a depreciação da estrutura do confinamento para passar ao produtor, para que ele insira em seu controle de custos. Vou me permitir falar disso, né? É interessante, né? Depreciação, né? Quando você trabalha numa empresa SA, isso aí tem que seguir regras, tá? Regras, eu até falo muito isso para os produtores. Tem a Deloitte, enfim, você tem que seguir regras. Então, um trator tem que depreciar em 4 anos, por exemplo. Agora, tu pega um trator numa fazenda que trata de gado aqui na pista de trato, enfim, esse trator fica 10 anos na fazenda. Então, assim, aí tu pega um galpão, eu mesmo que vivi 24 anos numa fazenda lá, o galpão tinha de 72 a 2002, o mesmo galpão, tá? 30 anos. Então, eu acho que assim, a depreciação, no caso nosso, que não é uma empresa SA, é uma empresa limitada, uma família, eu acho que a gente tem que sentar e pensar na durabilidade disso e colocar, sim, a depreciação, mas com o pé no chão, tá? Com pés no chão, certo? Aí sim, tu calcula lá na última linha de depreciação e joga dentro do teu resultado.
Geralmente, quando eu monto o plano de negócio, eu jogo essa depreciação dentro do meu conhecimento de durabilidade de tudo que está sendo investido no projeto, tudo mesmo. E muitos produtores, né, dizem, André, isso aqui não é fluxo de caixa, tá? Isso aqui não interessa. Tá, mas eu estou te mostrando porque a depreciação é algo que existe na contabilidade e nós temos que pensar que um dia você vai trocar esse equipamento, você vai fazer uma reforma de monta, que vai necessitar capital, então a gente só está te mostrando isso, tá? Mas a pergunta dele é ótima, os economistas gostam muito disso, eu só dou a dica, não trate como uma SA, não seja tão rigoroso que você aí vai ter dificuldade de entender a viabilidade econômica do teu investimento. E às vezes você pode dizer para um cara, nosso consultor, não entra porque o payback vai ser tal, e você avaliou errado por não ter conhecimento da durabilidade de certos equipamentos e da sua utilização na propriedade rural, tá? Falando Maravilha. um pouquinho, Saul, Sim, vontade. uma questão mais assim do galpão, né, que foi o comentário do cliente. Acho que numa escolha de galpão é importante analisar que parte para de concreto um material galvanizado que tem uma durabilidade maior, né, do que os pavilhões pintados. Eu não vendo galpão, né, mas a gente vê os galpões aí com 5, 6 anos de ferro comum enferrujando bastante, né? Aí você vai orçar o valor de um galpão para outro, dá R$10 por metro quadrado. Então, eu acho sim que esses R$10 vale a pena investir pela durabilidade desse material galvanizado, né? Eu acredito que deveria levar em consideração, se possível, né? Isso é uma opinião pessoal também, tá? Bom, estamos aqui às 8h20 já, ainda tem bastante gente. Eu vou fazer mais 3 perguntas. Se a gente achar que cabe mais algum, a gente faz, senão a gente faz aquele compromisso de fazer um documento para responder as pessoas. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta fácil, mas tão importante quanto, né? Acho que a gente fala bastante da importância da alimentação, da ventilação, mas tem uma pergunta que ela é básica também, que influencia muito no bem-estar e no sucesso, do Anderson Marini. Ele pergunta qual é a média em metros quadrados para cada animal, no compost barn e no freestall. Bom, vamos lá. No compost, a gente calcula cama entre 13 a 15 metros quadrados por animais, né? Acho que é uma conta que não pode baixar disso. No freestyle, se a gente, por exemplo, pegar uma metragem de um projeto ali que a gente tinha, eu acho que, se eu não me engano, era 32 por 45, e a gente dividir por 100 animais, a gente tem uma metragem quadrada, eu acho que, se eu não me engano, de 10. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Vamos olhar aqui. Vamos pegar esse aqui. Bom, a gente tem uma área total construída de 32 por 40 num freestyle, né? Então, a gente multiplica ali 32 por 40, vamos dividir por 100, a gente chega a 12,8. Giovanni, quiser complementar, André? Acho que é importante só complementar e você levar em relação, em consideração só de cama no compost, né? E 15 metros quadrados por animal. Perfeito. Que é uma colocação muito boa, é seguro isso para o produtor, né? E a gente sabe que tem projetos aí rodando, o produtor vai colocando mais animais, né? Mas enfim. E no freestyle você considerou as pistas de trato e do trator, né? Isso aí. Tá? Então no compost ele ficaria em torno de 21 metros quadrados por animal, uma obra, né, de 100 animais. Tá? E no freestyle cerca de 12 metros quadrados por animais, né? Isso uma obra total. Ok? Perfeito. Bom, a próxima pergunta, acho que é a dúvida de muita gente aqui que está naquele momento de escolher, né, investir em confinar os animais em qual sistema, né? Os clientes, quando procuram a empresa, eles muitas vezes ainda não têm definido que tipo de confinamento querem. Isso, como a gente falou lá no início, é uma decisão do produtor, porque ele sabe a realidade financeira, a realidade de desafio que ele tem. Mas é comum ele procurar vocês ainda sem essa decisão e você auxiliar ele na tomada de decisão? Essa eu vou me dar o direito de responder, porque é exatamente isso que vem acontecendo muito mesmo.
o cliente vem com alguma ideia, mas não muita, né? Então aí a gente faz as viagens e visitas de sensibilização. Então nós vamos dizer assim, ó, tá, ele quer gado confinado, sim, é gado confinado. Então não vão visitar gado a pasto. Então nós vamos levar você em alguns projetos nossos ou na sua região, a gente faz o contato, já que a gente conhece muito produtor, e nós vamos levar você num freestall, nós vamos levar num compost barn, você vai conversar com o produtor, nós vamos ouvir dele. E aí eu até escrevi um texto legal, a gente tem que ir que nem uma folha em branco nessa visita. O produtor vá, nós não vamos lá para comentar sobre o projeto dele ou algum defeito que nós vimos, nós vamos com uma folha em branco para ouvir, leva as orelhas e a boca menos. Pergunta e deixa o produtor falar, olha, aqui me deu tal problema, aquele outro deu tal problema. O acerto é tão importante quanto o erro do colega. Porque você, quando for fazer o seu projeto, você não vai tropeçar naquelas pedras que os outros tropeçaram. Então, assim, minha indicação, procure uma pessoa especializada nisso. E empresas de engenharia civil, eu não sou contra, sou engenheiro, só que agrícola, eles entendem muito de construção, só que nós temos que juntar o animal, o ser humano e a obra. Então, é importante você ter um especialista que consiga trazer para você essa junção dos fatores para que o seu melhor projeto seja feito. Porque se nós só abordar a engenharia, nós vamos ter um projeto de engenharia que pode, no futuro ou brevemente, não estar atendendo o comportamento dos animais, os homens no seu trabalho, por exemplo, gastando mais horas homem, dificultando as atividades, tá? Então tem que juntar ser humano, ambiente, animais e, por fim, desenhar o projeto civil para aquela região. Essa é a minha dica, tá, pessoal? Perfeito, André. Estamos aí para isso, né? Beleza. Bom, uma pergunta aqui, até a gente falou um pouquinho, né, durante a apresentação, e ela é interessante. A Ana, de Lages, ela pergunta, em uma mesma propriedade, o uso de compost para vaca seca, pré-parto, novilhas e bezerreiro coletivo e o freestall para vacas em lactação é uma boa alternativa? É possível manejar os dois sistemas em conjunto? Eu vou entrar só para dizer para o Andrew responder essa pergunta. Não, essa é tua, Giovanni. O Jonathan respondeu uma, eu a outra. Eram só 3, agora tu. O Saul tá de sacanagem. Eu acho que todas as perguntas ali, eu acho que tem bastante discussões e variáveis, enfim. Eu acho que nós vamos tá respondendo com todos eles, né, Saul? E, Giovanni, eu acho que essa pergunta aí é para ti, totalmente. Tá, vamos lá. Temos algumas propriedades trabalhando, sim, desta forma, né? Para otimizar espaços dentro de uma propriedade. Mas temos bastante propriedade partindo para freestyle nas novilhas. Tá? Está sendo muito bem aceito esse sistema, né? Estou comentando como experiência a campo, tá? Nada questão técnica, por isso que eu pedi até para o Olho responder, que ele acho que tem mais bagagem, né, em relação a isso. Mas no campo estamos vendo bastante propriedade com gado jovem, as solteiras, né, em freestyle, nas propriedades maiores, e as lactação também em freestyle, e as bezerras e ainda no sistema de compost, né, logo após ao desmame, tá? Então seria essa minha colocação. E vai muito bem, eu te digo sim que vai ter uma boa adaptação, esses animais entram na produção já adaptados com o sistema de cristal, então é muito mais tranquilo essa questão, tá? Então eu te digo sim que pode ser feito com tranquilidade. E eu acredito também que assim como o compost nas novilhas e depois a lactação tranquilamente, porque nós temos mudado alguns projetos de compost em freestyle, né, de vacas sem lactação, e a aceitação é muito boa, é muito rápida. Então não teria problema nenhum também, ao meu ver, assim, mais a campo, tá? Uma opinião minha também. Beleza.
Bom, eu tinha falado 3, mas tem uma aqui, tem várias outras, mas essa eu acho que é interessante também, não que as outras não sejam. E depois a gente vai fazer esse documento com todas as respostas. Eu estava discutindo ontem com um cliente, um colega meu, sobre isso, com relação à experiência com o uso de energia solar ou fotovoltaica sobre o galpão. É o Márcio Rodrigues de Americana, São Paulo. Tem alguma coisa a respeito disso? Eu acho que é interessante porque a gente consegue juntar muito bem essa questão da sustentabilidade, bem-estar e otimizar os recursos naturais. Saul, a pergunta muito boa do colega aí, tá? A gente tem visto uma tendência grande de aumento do uso das alternativas energéticas, né? Algumas fazendas até fazendo biogás, né? Porque como eu comentei anteriormente aí no webinar, nós estava comentando, houve uma crescente investimento em conforto e normalmente esse conforto tem sido vindo com equipamentos elétricos. Então nós hoje temos muito mais quantidades de CVs instalados para fazer esse conforto nos confinamentos, né? Isso tem feito com que o aumento da energia elétrica, o consumo da energia elétrica. Por outro lado, infelizmente no Brasil, eu estou há 30 anos nisso, nós temos visto um aumento rotineiro do custo da energia elétrica das companhias também. E eu acompanho isso nos programas de gestão que eu faço, onde a gente vê que vem ano a ano um pouquinho do percentual, mesmo para o mesmo projeto, o percentual de comprometimento da renda vem aos poucos aumentando, tá? Isso tem sido ruim para nós produtores, nos apertando a nossa margem de lucro. Então, assim, é interessante. E a única coisa que eu falo, quando você for pensar em painéis solares, se você não projetou o seu galpão para colocar todos esses painéis em cima, acenda o sinal vermelho. Chama o engenheiro para calcular. Não é simplesmente colocando o painel em cima de galpão feito aí no campo, que pode dar ruim e cair tudo, tá? A única coisa. Então, 2 dicas, né? Utilizar é bom. Segundo, se for usar o painel em cima do galpão, já tem que estar projetado com o peso específico dessas placas que essa estrutura suporte, tá? Beleza, é bom, mas tem que considerar no projeto também. Bom, 8h32, temos ainda muitas perguntas aqui, né? Até entrou um agora interessante, que não é técnica, é mais emocional, para a gente fechar e aí a gente encerra mesmo, tá? Agradecer vocês. Porque eu acho que acontece muito isso, né? Um cliente opta por um tipo de sistema e depois resolve mudar. Quando que isso acontece? Quais são os motivos que ele alega? Esse eu acho que acontece bastante com vocês também. Acontece. O motivo na região de Castro que nós vemos é o aumento de produção dos animais, aumento de cabeça de animais, né? Uhum. A propriedade quer aproveitar o mesmo espaço, né? O mesmo pavilhão e quer alojar mais animais. É bem tranquilo, né? Se o projeto for dimensionado já previamente para um freestyle, então a mudança do compost para o freestyle ela é muito tranquila, tá ok? Tá. Bom, então para a gente encerrar, acho que foi, como eu falei antes no início das perguntas, é um tema que sempre tem muito debate, muita dúvida, muita resposta. Particularmente, eu fiquei muito agradecido por ter sido convidado para fazer essa moderação com vocês, né, em nome da Integral Comunicação. Quero agradecer ao Giovanni pela participação, agradecer ao Andrew Jones e ao Jonathan. Acho que foi muito válido. Agradecer em nome da AJ Agro, em nome da Systemilk, a participação de todos vocês. A gente teve uma perda muito pequena de participantes desde o início até agora, né? Então a gente vê que realmente o pessoal estava interessado. Quero pedir desculpa em nome dos 3 aí por não responder todas as perguntas. Como eu falei, foram bastante. A gente teve mais de 60 perguntas ao todo. Mas a gente vai disponibilizar um documento e também o link da gravação dessa palestra vai ser disponibilizada para a Systemilk, para a gente tentar posteriormente disponibilizar o link para as pessoas terem acesso a ela. Então, obrigado, André, obrigado, Giovanni, obrigado, Jonathan. Uma palavrinha de cada um para a gente fechar aí. Boa noite. Beleza, Saul. Nós que agradecemos aí essa tua diretriz de nos guiar. Agradecemos a Integral. Quero agradecer ao André por ter participado aí, o Giovanni com todas as suas técnicas e
foi muito importante. Dizer que a Sistemilk está à disposição de qualquer cliente aí para troca de ideias. Nós, o Giovanni, o André também, com a J Agro, né? E parabenizar por essa noite aí, por essas informações trocadas. Eu acho que a gente tem... Composto Cristal abre muitos leques, né? Para a gente conversar. A gente passaria, acho que horas aí debatendo, enfim. Mas quero agradecer aí a oportunidade também. Legal. Quero agradecer também a oportunidade da Integral, ao Andrew aí, né, mais uma vez nos colocando a par aí dos seus conhecimentos. Isso é sempre válido, né? Bastante experiência, uma bagagem grande, e isso nos enriquece também, tá? E aos nossos clientes aí, aos que acompanharam, né, a gente vai ficar à disposição aí, tem os telefones da indústria e qualquer dúvida a gente pode estar posteriormente respondendo. Valeu? Obrigado, Saúl. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Jonathan, pelo convite, Sistemilk. Saúl, foi um prazer te rever. Tão bem, tão jovem ainda, né? E, pessoal, todos que assistiram aí, acompanharam a gente, o nosso intuito, eu acho, do grupo, né? Estamos há anos nessa batalha do leite, a nossa paixão, nós vivemos apaixonados nisso. E sempre que a gente puder ajudar, colaborar com alguém, dar esse tipo de depoimento, eu vou estar à disposição. Eu sou ainda um aprendiz, eu estou com 32 anos trabalhando nisso, as coisas vêm mudando muito, eu tenho que me atualizar frequentemente, nós todos, técnicos, temos que viver nos atualizando, muitas coisas novas estão por vir ainda, e eu acho assim que vocês, produtores, têm que contar com seus técnicos regionais, seus especialistas. Não há mais motivo para fazer as coisas como antigamente. Então, vamos pensar muito maduramente, vamos fazer as contas, vamos investir corretamente. O leite é um ótimo negócio. Produzir leite, além de uma paixão, é um negócio extremamente lucrativo. É dos negócios mais lucrativos que temos no agronegócio. Eu posso falar porque já trabalhei na mesma fazenda com cana-de-açúcar e leite por 20 anos, e cana no estado de São Paulo era o maior rendimento agrícola que tínhamos, e leite batia cana. Então, assim, comece correto, faça um bom planejamento, invista com os materiais corretos, com as empresas corretas. O fruto disso chama-se lucro. Claro, com gestão, o fruto disso vai ser trabalhar, ganhar dinheiro e aumentar e crescer cada vez mais. Um abraço, obrigado a todos. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.